O episódio começa com um garoto dizendo que há 5 anos atrás, antes mesmo de terminar o ensino fundamental, ele parou de ir para a escola devido ao bullying. Com isso ele perdeu toda a esperança no futuro e viveu sua vida sem rumo. Até que certo dia uma luz começou a sair da tela de seu celular, iluminando todo o quarto. E em um lugar parecendo o céu, uma beldade diz para ele que depois de uma cuidadosa avaliação ele foi escolhido para reencarnar. O garoto logo percebeu que havia morrido em seu quarto. O cara morreu mexendo no celular, mano. Como isso é possível? A beldade diz para ele que neste novo mundo a magia é absoluta. Então ela vai dar para ele uma habilidade apelona para facilitar sua vida. Ouvindo isso ele já começa a imaginar a vida que queria. Tudo o que ele deseja é uma vida pacífica. Ele passava seus dias assistindo anime e jogando. E quando percebia já estava dormindo. E ele acha que essa é a melhor forma de viver. E pensando nisso pede para ser reencarnado. E chegando nesse novo mundo percebe que terá que começar como um bebê. E aparentemente seu pai é o rei desse lugar. Seu pai fica todo orgulhoso de seu filho por ele carregar a marca real em seu peito. E por ser descendente dele. O garoto logo percebe que nasceu em uma família real. E pensa que se for o 8º filho ou algo assim, pode viver sua vida em recurso social. Quanto mais irmãos melhor. Tudo para que ele possa viver sua vida sem ser perturbado e pacificamente. Então seu pai pede para fazer uma avaliação mágica no bebê. Um redemoinho de poder aparece e começa a sair uma luz da bola. O rei começa a se perguntar o nível de poder que o filho dele com a princesa da luz terá, já que ele é uma das heroínas que derrotou o redemônio. O rei espera que chegue em 50, mas quando a bola se apaga, apenas o número 02 aparece. Ele possui apenas 2 pontos de magia em seu corpo, fora que ele não possui nenhum elemento, apenas uma magia de barreira. Seu pai fica sem entender e se pergunta como essa coisa tosca nasceu dele, a princesa da luz. Seu pai e sua mãe então começam a ficar com medo de que essa notícia viesse à tona. O garoto já percebe a merda rolando no ar. Seu pai e sua mãe começam a se olhar e tem a ideia de dizer que seu filho morreu em seu nascimento. O cara mal reencarnou e já vai morrer, mano. E a funcionária olhando isso tudo e tapando os ouvidos com medo. O rei muda a ideia de matá-lo aí, manda descartá-lo em uma floresta longe daí. E no céu a anjinha fica olhando essa situação desesperada sem saber o que fazer. Apesar dela ter dado habilidades apelonas para ele, ninguém percebeu. E o motivo disso parece ser que os dispositivos de Medimana só vão até 2 dígitos. E ela esqueceu de dar um elemento para ele. E seu verdadeiro nível de poder não é 2 e sim 1002. Mas devido a ninguém percebeu isso, o garoto foi jogado em uma floresta. Ele está em um cesto. E por conta dele ser um bebê ele não consegue se mexer. Ele não pode fazer literalmente nada. Então ele lembra que foi dito que ele conseguiu usar barreiras. E resolve tentar usá-las. Ele começa a imaginar formas. E delas nasce um cubo nenhum. Ele começa a achar que usar magia é fácil por conta de ter conseguido fazer tão facilmente. Ele percebe que pode deixá-lo maior e mudar de cor. Ele sente que pode fazer qualquer coisa com sua imaginação. Ele então teve a ideia de usar em si mesmo, colocando a barreira nele mesmo, conseguindo assim sair pelo ar. Ele então percebe que esse poder é muito mais útil do que ele imaginava. Porém, enquanto estava voando, uma raposa enorme aparece e tenta comê-lo, mas ele conseguiu se defender usando a barreira. Ele percebe a resistência da barreira e decide fazer mais barreiras menores, pensando em atacar a raposa com aquilo, mas isso não funcionou. Isso nem fez cócegas nela. E vendo que o bichano está vindo para cima de novo, ele tenta achar algo maior. Ele então usa essas barreiras para levantar árvores e taca elas na raposa, mirando e jogando para cima dela. Ele acerta, mas a raposa se levanta mais uma vez. Nisso ele percebe que essas árvores não são o suficiente. Então ele levanta um pedaço enorme de terra erguendo na cabeça da raposa, que começa a pedir calma com medo. A raposa, vendo que ele não iria parar, se rende. Ele fica sem entender. Ele não sabe quem está falando. Então quando ele já estava para esmagá-la, percebe que era a raposa que estava falando que se rendia. Depois disso, a raposa começa a explicar que pensou em comê-lo para reabastecer sua mana, mas ela não achou que ele seria tão forte. Ele até tenta falar com ela, mas ele não consegue ainda. Afinal ela é um bebê recém-nascido ainda, né, mano? Ela se pergunta então para onde foi aquela racionalidade de antes, porque ele estava agindo muito racional para alguém que não sabe falar. Ele começa a pensar em uma forma de conseguir falar, e teve a ideia de usar uma barreira que transforma pensamentos em som. Ele então coloca a barreira em sua garganta e começa a falar. Mano, um bebê recém-nascido está falando. A raposa então pergunta quem ele é, e fala que seu nome é Haruta, abandonando o nome feio que o rei lhe deu. Ele conta que nasceu em um certo reino, mas foi abandonado por ter baixo nível de mana. A raposa fica confusa com isso, porque ela consegue sentir uma mana nele que excede os limites humanos. Ela então, após pensar um pouco, chega à conclusão de que ele é a reencarnação do redemônio, sendo que Haruta era apenas um recurso em sua vida passada. Mas como não seria bom ela pensar que ele é um lixo, Haruta aceita isso e se declara como a reencarnação do redemônio. Então, após ele falar isso, ela o reconhece e admite sua derrota, e se deita no chão pedindo para acabar com ela. Haruto diz que isso já seria demais, e apenas pede para ela não atacá-lo mais, e vendo sua generosidade, ela jura lealdade para ele por toda a eternidade. Em seu nome, Ferrinho de Fogo. Haruto então considera assunto encerrado e decide ir embora, e chamando ela de Fly. Ela acha que isso foi sorte demais,
mais e pede para Haruto esperar. Ele não só poupou sua vida, até lhe deu um novo nome, e por conta disso ela aceita que o pacto está firmado e irá servi-lo por toda a sua vida. Haruto tenta explicar que só a chamou de Frei para encurtar seu nome, mas acaba que ela aceita isso como seu novo nome, gostando dele. E enquanto Haruto tenta explicar, Haruto cai da levitação. Frei começa a perguntar o que houve, mas acaba que isso é algo um pouco mais difícil de resolver, que não tem como resolver com magia. Haruto quer leite materno, e Frei, vendo essa situação, tenta dar um jeito e se transforma em uma mulher humana, ainda mantendo suas olheiras e cauda. Haruto fica todo tímido vendo tudo aquilo, e manda ela colocar uma roupa, e ele usa sua magia de barreiras para fazer uma roupa para ela, mas acaba que ela ficou bem mais charmosa nessa roupa, que Haruto não aguentou a visão. Ela então vai dar o leite materno. Ela diz que uma mãe só consegue amamentar depois de copular, e começa a pedir para Haruto fazer aquelas coisas de cultura com ela. Nesse momento Haruto percebe que ela é meio tapada, e após explicar para ela, ela percebe seu erro e se desculpa com ele. Nesse momento Frei começa a ouvir alguns passos, e pergunta para Haruto se ela deveria matar, mas Haruto manda ela ouvir o que ele tem a dizer. O homem era da família real, e havia ido buscar o bebê que havia sido abandonado. Contudo, Frei se nega a dá-lo para ele, dizendo que ele acabou de se tornar seu mestre, ou seja, ele pertence a ela. O homem conta que o bebê é filho de um parente dele, e que foi abandonado por certos motivos, mas ele veio para salvá-lo. Ele também conta que achou que o bebê estivesse com fome, e veio com leite materno, deixando assim Haruto feliz. No entanto, Frei começa a implicar com o cara, dizendo que ele armou esse plano porque sabe que ela não dá leite. No entanto, o homem explica que foi até lá porque tinha compaixão, contando a história de seu filho que havia morrido mesmo antes de ver a luz do sol. Para ele, toda criança que veio ao mundo merece viver. Frei, ouvindo sua história, começa a chorar. O homem então só pôs um acordo de contratá-la como sua serva, porque assim ela poderá ficar ao lado de Haruto. Não tendo muito o que fazer, ela aceita. O homem então faz uma cena falsa, para que todos pensassem que o bebê havia morrido. Em seguida, eles caminham de volta até o reino. 9 anos então se passaram. Ele conseguiu continuar vivo sob os cuidados do Marquês Gold, que agora é seu pai. Ele queria ir embora assim que parasse de mamar, mas acabou ficando tempo demais pela gentileza e conforto que sentia ao lado deles. No entanto, havia algo. Aparentemente, ele é odiado por sua irmã mais nova. Ela não se sente muito confortável perto dele. Já com a Frei é diferente. Sua irmã é muito apegada com ela, e até implora para Frei brincar com ela. Frei nega, dizendo que tem uma importante tarefa de cuidar do Haruto, mas Haruto diz para ele brincar com sua irmãzinha. E um pouco depois, enquanto ele observava ela se divertindo, sua mãe vem falar com ele, dizendo para ele não se sentir mal, pois sua irmã não faz isso por mal. Ela apenas não sabe interagir com garotos de sua idade, e por isso ela age desse jeito com ele. E enquanto sua mãe explica isso, ele começa a pensar que sua irmã na verdade sabe que ele é um tiozão de quase 30 anos, e por isso age desse jeito com ele. Sua mãe então lhe dá a ideia de fazer algo especial para sua irmã, porque assim ela poderia começar a vê-lo de maneira diferente e começar a gostar dele. E ela também diz que ele é o herdeiro desse castelo, falando para ele parar de ficar só no seu quarto e sair para fora. E em seu quarto, após pensar na ideia, ele começa a conversar com seu clone. O maluco tem um clone dele, mano. Nesses 9 anos, para poder ir embora, ele estudou muito de magia de barreira e fez um robô de cópia, mas ele ainda não sabe falar nem se mexe. Ele quer deixar esse clone quando for embora daí, mas ele pensa que se quiser ir embora e levar a Frei, teria que fazer um clone da Frei também. E enquanto pensa nisso, seu pai aparece. Seu pai quer lhe ensinar a usar uma espada. Haruto já sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Como o nível de magia de Haruto é baixo, ele quer lhe dar alguma chance de ser alguém. Seu pai pergunta se Haruto tem interesse em fazer algo. Haruto quer ser um recluso, mas ele não pode falar isso, né? Então Haruto diz que quer estudar magia antiga, e seu pai acaba considerando que ele ficava estudando ela enquanto ficava preso em seu quarto todos os dias. Haruto acha que se safou apenas com isso, e tenta ir embora, mas seu pai o manda esperar, dizendo que talvez ele tenha talento com espadas. Seu pai é um guerreiro experiente, conhecido como um martelo de guerra, e Haruto começa a se perguntar de como ele conseguiria acertar alguém assim. E como ele não quer sentir dor, ele coloca uma barreira em si mesmo para ajudá-lo. Ele então sai disparado para atingir seu pai, em uma velocidade bem rápida, deixando seu pai sem entender o que ele fez. E seu pai resolve testar ele, indo a sério. Ele diz que pararia antes de o atingir, mas Haruto vê que ele iria levar pior e desvia da espada pulando pelo seu pai. Ele fica feliz por ter desviado, e seu pai fica chocado com isso, dizendo que não tinha como desviar disso se não for ao menos de nível 30. E ainda assim ele conseguiu. Haruto sinceramente também ficou em dúvida de sua magia, e por isso criou uma bola de mana de até 3 dígitos, mas acabou que seu nível era 002, só teve um 0 a mais. E dizem que o nível mais alto dos humanos
humanos é 77, então ele não acha que deve ter 4 dígitos. Seu pai acha que isso é um despertar inconsciente, e no meio disso tudo sua irmãzinha está observando de longe. E à noite, seu pai, que está cansado, começa a conversar com sua mãe. Ele conta que acha que talvez Haruto seja um demônio que retornou. Ele conta que há um tempo alguém no palácio teve um caso com um demônio, e por isso poderia ser um desses casos. Ele também fala que a marca real possui poderes ainda desconhecidos, dizendo que isso poderia responder do porquê a demônia feia o respeita tanto. Sua mãe defende Haruto, afirmando de que ele é só um garoto normal, e seu pai também acha isso, e por isso não importa o que aconteça, eles farão seu filho feliz. E no meio dessa conversa, sua irmã, no colo de sua mãe, diz que não tem como seu irmão ser um demônio. Pelo visto parece que ela sabe de algo, e assim termina o episódio.